Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. E o título é o seguinte, hein? Exclusivo, Mauro César, 2 pontos. A justificativa que o Pedro deu ao Flamengo pela ausência no treino foi reticência. Vamos ver a justificativa aí agora. Parece que começam a surgir informações aí pra gente poder se inteirar melhor. Vamos trocar de janela e conferir. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. O Pedro não foi ao treino do Flamengo e não deu justificativa nenhuma para não ir. Essa é a informação. E a informação que eu tenho, que eu também vi, que o Júlio Miguel Neto, que também é um setorista de Flamengo, que também ele tem, é que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo com o Sampaoli no comando. Só para o Pedro não ter ido hoje, ele já quer criar burburinho. Era o primeiro treino depois da confusão. Depois de ter sido mantido o Sampaoli num jantar ontem com o Marcos Braz, Bruno Spindel e o coordenador técnico do Flamengo. E aí o Pedro não vai ao treino? É óbvio, ele não quer a convivência com o Sampaoli. Ele pode ter achado que o Sampaoli ia sair e não saiu. A diretoria do Flamengo bancou o Sampaoli. Vocês sabem que quando eu digo que o Mauro César Pereira sai do estúdio para apurar, é porque vem coisa pela frente. Coisa brava. Mauro César Pereira acabou de sair do estúdio, me mostrou o celular, tá apurando aí a situação. Tem até uma lanterna que faz... É o nosso alerta. É o nosso alerta. É. Então, Mauro César Pereira acabou de sair aqui do estúdio, vai falar no telefone com alguém forte no Flamengo e a gente vai trazer novidades aí sobre o caso Pedro. É o que eu falo, informação, nenhum programa de esporte dá mais do que a gente aqui no Bate Pronto. Não tem jeito, é furo de notícia o tempo inteiro. Porque eu mesmo já trouxe uma notícia que eu tive hoje, que o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. Isso aí é notícia que eu trouxe, que eu apurei. Júlio Miguel Neto também, que faz lives comigo constantemente aí sobre Flamengo, também tem essa notícia. Fontes fortíssimas de que o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Agora, como que ele sairia? Será que teria justa causa por ser agredido? Não teria? Flamengo vai pra justiça, Pedro vai pra justiça, vão resolver a O empresário dele não falou que tinha aquela proposta de 25 da Arábia também, né? Da Arábia Saudita. Falou pra você? A gente... Cara, eu não acho que esse Pablo Fernandes vai tomar justa causa, porque parei pra pensar aqui na situação. Ele não é... Eu acho, falo salvo engano, que ele não é funcionário do Flamengo, ele é funcionário do Sampaoli. Ele é funcionário do Sampaoli e a comissão técnica do Sampaoli presta serviço para o Flamengo. Então, é como se o Sampaoli fosse contratar... Por exemplo, você contratasse um buffet para tua festa, e aí tem lá uma cerimonialista. Todo mundo que está no buffet é contratado da cerimonialista, sei lá, tipo isso. Desse buffet aí que está fazendo tua festa, tua cerimônia aí. E aí você não quer um funcionário lá. Então, essa pessoa que você contratou para prestar esse serviço para você, quem vai mandar a outra pessoa embora, saca? É tipo contrato de prestação de serviço de prestador de serviço de empresa aí, que a galera pega no pesado, mesmo serviço pesado. Muitas vezes é isso daí. O cara às vezes trabalha por diária, às vezes trabalha mensal, mas ele é contratado da prestadora de serviço e a prestadora é contratada dessa outra empresa, saca? Teve um período aí que eu trabalhava no Projac, antigamente, uns anos atrás, 2010, 11 ali, que eu via muito isso. Tinha os prestadores de serviço das empresas que prestavam serviço dentro dos estúdios e fazendo montagem de cenários e etc. Esses caras, quando acontecia alguma treta, quem mandava eles embora era a empresa prestadora de serviço, não era a Rede Globo, a administradora do Projac lá. Era a prestadora, mandava o cara embora por uma besteira que ele fez lá dentro. Então... esse cara não só vai ser mandado embora por justa causa se ele tiver algum tipo de vínculo com o Sampaoli que permita isso e o Sampaoli entender que deve acontecer desse jeito. Provavelmente ele só vai ser desligado só, não vai ter negócio de justa causa não. A gente vai apurar tudo e vai trazer pra vocês cada detalhe sobre essa situação Pedro e Flamengo. Mauro César voltou, hein? Temos informações não, na verdade, do Flamengo. Calma, não é informação. É João Kleber. Eu vou falar com o advogado agora para tentar entender essa parte, né, a gente poder falar mais sobre isso. É um advogado que atua no futebol, já que você levantou essa possibilidade. O Pedro tem direito ou não? Para saber se o Pedro pode sair por justa causa ou não do Flamengo. Assim, com relação a isso e também com relação à conduta do clube, né? Se o clube está encaminhando direito ou não essa situação. Que ontem tinha gente que queria que de manhã cedo já tomasse todas as decisões. E a gente até discutiu isso aqui ontem à tarde. Essas coisas não podem ser feitas assim, não, de cabeça quente, não. Você tem que fazer direitinho, com calma. E depois a gente vai falar sobre isso, então. Agora, a informação que eu tenho
é a de que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo, não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Isso é informação, tá? Também foi confirmada pelo Júlio Miguel Neto, que eu falei com ele hoje pela manhã. Ele falou com outra pessoa muito ligada ao Pedro, que eu sei quem é, e que disse que o Pedro não quer jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. E aí a minha pergunta é: o que será feito? Porque, na minha opinião, o Pedro não tem que querer nada. Ele tem contrato. Não está no contrato que ele não tem que jogar se ele não gostar de um treinador. Agora, será que o Pedro pode agir na justiça para uma rescisão unilateral, já que ele foi agredido? É essa pergunta que a gente se faz, que eu vou fazer para o Mauro César Pereira, que ele falou com um jurista esportivo sobre essa situação, porque o que me parece, não posso afirmar, é que o Pedro está tentando uma forma de não jogar mais pelo Flamengo, forçando a sem saída, terem que pagar a multa rescisória dele, que é de 30 milhões de euros. O Pedro já recebeu propostas do mundo árabe, isso eu trouxe a informação, falei inclusive com o empresário dele. O salário seria 5 vezes maior. Será que isso teria relação ou não? O que acontece é que a crise no Flamengo continua numa semana decisiva de Libertadores. E aí o Pedro tem sim que ser cobrado por isso, e o Pedro que seria punido, tá? O Pedro, se ele aparecesse no treino hoje, ele ia receber um aviso de punição. Provavelmente seria uma multa, porque o Marinho foi punido, Gabigol foi punido, Vidal foi punido e o Pedro também seria punido por indisciplina. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Você também tem essa informação? Não tem? Tem uma informação contrária, que aqui cada um tem suas fontes, a gente apura mesmo para trazer o máximo de informação para vocês. E outra, juridicamente, que você acabou de falar com o jurista esportivo, o Pedro conseguiria uma rescisão unilateral com o Flamengo por ter sido agredido pelo preparador físico? Assim, justa causa? Primeira coisa, a informação que eu tenho é que o Pedro não seria punido hoje. O clube, até escrevi isso no meu blog ontem, o clube ia esperar a coisa acalmar, até respeitando o momento dele, que quem foi exposto foi ele, né? O agredido foi ele. A situação muito desagradável, constrangedora até. Então, só um instantinho, estão apurando uma coisinha aqui. E não é a primeira vez. A mãe do Pedro já apareceu reclamando que o Pedro não estava recebendo chance. O Pedro já reclamou. É aquilo que eu falo. O Gabigol, ele é mais marrento. Então ele age no instinto. Ele reclama ali, na hora. Mauro César Pereira. Uma fonte do Flamengo dizendo que ele já se justificou, não antes, só depois se justificou. Dores no rosto e no dente, foi ao dentista. É isso. Não avisou antes, avisou depois. Agora, a gente pode acreditar nisso. Pode ser uma versão oficial. Pode ser uma saída para evitar algo pior, né? Claro. Né? Para evitar essa crise numa semana de Libertadores. Imagina o seguinte, o cara não vem, conversa, vem cá, pô, você não apareceu e tal. Diz que foi no dentista, tá tudo certo. Pode ser, mas a versão oficial vai ser essa aqui. Porque o boletim de ocorrência mostra aquela lesão ali. Mas calma aí. Mas ele vai ter que avisar antes. É lógico. Não, mas é lógico. Eu só estou dizendo que a versão fecha no momento que teve uma lesão no dente. Sim. Ir ao dentista é algo natural. Só o seguinte, a assessoria de imprensa avisasse ontem à noite, informando, o Pedro vai no dentista. Fala com o Flamengo. É que, assim, vamos lá. Eu dei até risada aqui, que é, porra, surreal, mas... Assim, qualquer um que já teve um ferimento na boca sabe que, porra, e o bagulho aconteceu à noite, sabe? Tá certo que, pô, foi no sábado, domingo, porra, já é segunda, beleza. Aí tá, de repente o dentista não funciona no domingo, ok, né? Se bem que esses caras têm muito dinheiro, eles podem fazer o dentista aí na casa deles, de emergência ali. Mas, pô, a galera sabe que você fica um ferimento ali meio que aberto, por mais que tenha levado ponto, não sei. Pô, tu dorme, quando tu acorda, mano, pô, nossa boca tem germes, tem, enfim, aquele troço fica agindo ali. Então, pra ter rolado um inchaço, uma parada doideira, não custa muito. Ele deve estar com ferimento na gengiva, no lábio por dentro, etc. E essa parada pode ter realmente acontecido um inchaço ali, um princípio de uma infecção. Então, ele pode ser realmente que precisa ter ido ao dentista mesmo pra dar uma olhada como que tá a situação, se fez alguma lesão, se quebrou algum dente, alguma coisa. E pode receitar algum tipo de antibiótico que acabe com essa questão. Sendo que, assim, se ele se apresenta no clube tem lá um departamento médico. Eu quero acreditar, cara, que esse departamento é polivalente. Então, ele deve tem lá ortopedista, fisioterapeuta, não sei o que. A comissão técnica do Flamengo, se não tem, deveria ter um dentista ali à disposição dos jogadores, porque o dente também faz parte da saúde.
do atleta como um todo e etc, saca? Ele pode até procurar o dentista particular dele, mas dentro da comissão médica do clube, deveria, se não existe, deveria haver um dentista à disposição para que essas coisas não aconteçam. O cara poder se apresentar ao clube e se ele tiver com alguma queixa dentro da boca, ele poder ir ao dentista do clube e para que tudo isso conste no histórico dele. Até para que o clube possa poder ter conhecimento do tipo de medicação que ele está tomando. Porque numa brincadeira dessa, o dentista passa uma medicação para ele que cai no doping, aí a treta se amplifica. O Flamengo divulga. É lógico. O Flamengo põe logo na rede social. A questão, lógico. A pessoa está dizendo aqui. Pra não virar fumaça, né? Para ficar claro. Mas a fumaça ele já fez. Para ficar claro, está com dores no rosto e no dente. Foi examinar do dentista. Não havia avisado. Eu perguntei, então ele se justificou? Sim, mas não antes, ou seja, só depois ele se justificou. Então a informação é, segundo o Flamengo, o Pedro justificou a ausência de uma maneira, a meu ver, também incorreta. O ideal seria antes, até para evitar essa fumaça toda. Não, justificou só depois da fumaça. Se ele fala, gente, amanhã eu tenho que ir no dentista, tá doendo pra caramba aqui, tudo, marquei um dentista de manhã, beleza? Eu achei o dentista domingo. Tudo bem, no treino da manhã vai lá cuidar disso aí e tal. O Flamengo já põe na hora no Twitter e no Instagram. O atleta Pedro não treinará porque irá uma consulta dentária, etc e tal. A gente tá... Ele poderia ter pedido, inclusive, até folga. Falar, pô, gente, olha só, eu não tô bem, de verdade. Pensei que ia me acalmar e esfriar a cabeça no domingo, mas não tá legal. Vocês podem me dar uma folga nessa segunda-feira, por favor, que não sei o quê? De repente o clube dava até uma folga pra ele. Falando, o atleta Pedro ainda está psicologicamente abalado pela agressão e foi liberado do treino dessa segunda-feira, se representando na terça. Tá voltando pra Rádio Jovem Pan? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César trazendo a informação oficial do Flamengo. De que o Pedro foi no dentista, foi com dores de dente, por causa do soco que levou e por isso não apareceu no treino. Então, se foi essa justificativa, mais um papelão do Pedro. Eu não tô aqui pra defender, eu tô aqui pra falar a verdade. Não apareceu no treino, amigo. O Flamengo saberia que ele tinha dentista de manhã. A gente sabe que é uma versão pra evitar a fumaça, pra evitar... Evitar não, porque evitar o Pedro já não evitou. Olha tudo que o Pedro causou hoje, mais uma vez. Ele criou a encrenca lá no começo, se recusou a aquecer. Aí levou um soco na cara, claro, se tornou vítima e com razão. Agora não aparece no treino, cria crise de novo. O Pedro está gerando um baita mal-estar no Flamengo, essa é a minha opinião. Agora, Mauro, eu não acredito, tá? Nessa história do dentista. Eu sei que é a versão oficial, o torcedor, a imprensa vai ter que repercutir, vai ter que noticiar. Mas se ele fosse no dentista, ele ia avisar ontem. Eu acho que o importante é que agora ele já deu uma resposta pro clube, né? Uhum. Já deu uma satisfação. Verdade, mentira, certo ou errado, enfim. Eu acho que o problema é não ter aparecido, não ter avisado, permitindo que surgisse mais uma série de rumores, né? Sobre a punição. A informação que eu obtive ontem à noite, depois da reunião, foi: o atleta não seria punido imediatamente, o Flamengo ia meio que respeitar o momento, lado dele, né? Porque ele foi exposto, né, gente? O cara que toma uma porrada é o cara que é exposto, né? Pô, o cara apanhou, não sei o quê, teve que ir lá, uma situação muito desagradável. Provavelmente o Flamengo iria ouvir o lado dele, já devem ter escutado, porque assim, a gente sabe que o Pablo Fernandes, no depoimento, não alegou nada, o Pedro contou a versão dele. Então, provavelmente, o Sampaoli ou alguém vai escutar o que o Pedro falou e fez pra esse cara ficar com essa raiva toda, e aí, com base em todos os dados, aí sim o Flamengo opta por punir ou não punir o Pedro, mas isso realmente não tinha como ser hoje, realmente tem que ser avaliada a situação com um pouco mais de calma. Então, esperar passar um período razoável, né? Não sei de quantos dias, e depois eu conversar com ele para entender: olha, você realmente não se aqueceu, você foi insubordinado, e provavelmente uma multa seria aplicada, como foi do Gabigol, que deu um piti lá no vestiário o dia que ele se machucou lá reclamando do gramado, depois ele discutiu com o Marcos Braz, não foi? Foi divulgado até pelos colegas, também recebi essa informação, que ele tomou uma multa. O Flamengo aplicou uma multa e acabou, porque ele teve uma atitude... Ele queria ir embora antes, o Gabigol, do jogo terminar. Foi o jogo do Fortaleza? Não lembro qual foi o adversário agora. Ele queria ir embora antes, e aí o médico... O DOP, né? O médico dizia: não, você não pode ir embora, não teve o sorteio do DOP. Se você for sorteado e você não estiver aqui, fica caracterizado um DOP. Você é como se tivesse dopado, você vai ter um problema, você não pode fazer isso.
E ele estava dando chilique lá e tal, aí o Marcos Braz vinha passando, tiveram lá uma discussão os dois, e ele foi punido, depois foi divulgado. Então, eu acho que seria, mas deverá acontecer provavelmente alguma coisa parecida com isso. Agora, eu conversei, assim, tem uma coisa que é importante a gente entender, é o seguinte: se você ligar para um advogado, jornalista liga para um advogado, ou 10 advogados, e pergunta se existe uma possibilidade de algo acontecer dentro da justiça, se a brecha jurídica for microscópica, o cara vai dizer que pode. Estou errado, Flávio? Flávio que é do ramo. Se eu pergunto ao advogado, olha, é possível ganhar a ação na justiça assim, assim, assim? Se a brecha existir, mesmo que pequenininha, eu digo, pode. Possível é. Agora, de possível a factível é uma coisa realmente que, com chances, vai a distância, às vezes, muito grande. Sim. E aí eu conversei há pouco com um advogado que atua nessa área, que já trabalhou em clube e tudo mais. Ele estava dizendo, olha, a condução do Flamengo até aqui me parece correta. Por quê? Primeira coisa, o clube levou o jogador com segurança e tudo até a delegacia para fazer o exame de corpo de delito e o boletim de ocorrência conforme ele mesmo quis fazer. O clube convenceu, digamos assim, o agressor aí, porque o Marcos Braz é que tirou o Pablo Fernandes dentro do ônibus e falou, olha, você vai comigo lá na delegacia também, você também tem que ir lá depor. Eu vi isso, a galera criticando, porra, os jogadores não teriam gostado de Marcos Braz indo no mesmo carro que o agressor e que lá. Porra, o cara já tava no ônibus, o Marcos Braz foi lá, tirou o cara do ônibus e falou, tu vai também. E botou o cara no carro pra levar o cara pra ir. E entrou no carro junto pra garantir que aquele cara vai chegar na delegacia pra estar lá à disposição. Se ele tivesse que ser preso, o Marcos Braz já levando. Não, se tiver que ser preso, tá preso aqui. Já tá comigo aqui, vai levar, vai pra pôr a delegacia. Porra, a galera não se liga nessas coisas. Inclusive, vale mencionar que, claro que não foi isso que aconteceu, mas a gente, mesmo sendo civil, a gente pode dar voz de prisão pros outros. Agressão, meu amigo. Esteja preso, vamos pra delegacia. Aí lá na delegacia a polícia resolve. Não foi isso que o Marcos Braz fez, mas ele foi dentro do ônibus e tirou o cara de lá, pô. Você deu uma porrada no Pedro, você vai lá agora. E aí ele saiu numa boa, entrou. Por isso que os dois foram no mesmo carro. Né? E o Braz, inclusive, foi no mesmo carro para até, ir junto com ele, o Pedro na van com os outros jogadores que foram de testemunha, porque imagina botar os dois dentro da van. Não tem muito sentido. Os dois, o Flamengo teve tanto cuidado que o avião depois levou a turma para o Rio de Janeiro e eles ficaram lá, né? Algumas pessoas ficaram lá, esses jogadores. O Bruno Spindler, o Marcos Braz voltou no voo fretado e o Flamengo colocou o Pablo num hotel e o Pedro em outro hotel. Nem no mesmo hotel eles ficaram. Então o Flamengo deu todo o suporte para o Pedro, o Flamengo fretou um jatinho para levar de volta para o Rio de Janeiro. Então, o clube fez tudo que tinha que fazer. E tem uma coisa que esse advogado me explicou. Falou, o clube não poderia ficar demorando 10 dias, uma semana, 20 dias para demitir o cara. O clube demitiu em menos de 24 horas. Comunicou que o cara está fora. Então, está dizendo, para o jogador conseguir uma liberação na justiça, o clube teria que não estar cumprindo os seus compromissos, que é pagar o salário, fazer as coisas. Para ele comprovar um assédio moral, se é que ele vai pensar nisso, aí as pessoas estão especulando em função do que foi colocado em rede social, isso tem que ficar muito bem caracterizado também. Então, assim, a brecha sempre há num caso como esse, mas o que ele me dizia, não vejo nenhum indício que dê chances. Aí ele usou a expressão que eu quero reproduzir aqui, ele falou assim, olha, eu perguntei, se você fosse advogado do jogador e ele procurasse e falasse, eu quero brigar na justiça pela minha rescisão, você o aconselharia a seguir em frente? Ele falou, não, eu não aconselharia porque seria uma aventura jurídica. Definiu assim, eu não faria. Então, é o que eu estou vendo. Então, se você perguntar para 10 advogados, tem uma brecha? Pode. Se quiser direcionar a sua pauta dessa maneira, o cara pode. Claro que pode. Ele tem ali uma razão pode. Você pode entrar. Agora, vai ganhar? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a chance é pequena. Então, poder pode, sempre pode. Se tem uma brechinha, sempre pode. A justiça pode definir qualquer coisa, né? Mas me parece que o clube conduziu muito bem toda a situação. Muita gente ontem queria demissão de manhã. E aí tem outra coisa que é importante, que ele me falou. O fato do cara, eventualmente, não ser CLT, ser empregado do Sampaoli, não do Flamengo, um terceirizado, o diabo que for, ele falou, isso não muda nada diante da Justiça do Trabalho, porque ele trabalha pelo Flamengo, ele representa o Flamengo, usa o uniforme do Flamengo. Então, para efeitos legais, ele me dizia, é um prestador de serviço, um funcionário do Flamengo agredindo o outro. Ponto. Não importa que ele trabalhe para a empresa do Sampaoli, seja emita nota, seja CLT, não interessa. Isso é indiferente, segundo ele, para a Justiça do Trabalho. Mas o clube não é responsável pelo que aconteceu. E o clube fez tudo que tinha que fazer na visão desse advogado. Então, eu acho, me parece que se o Pedro for tentar esse tipo de coisa, como se especula, é bom frisar, em momento algum ele disse que vai processar o Flamengo, está sendo especulado, né? Me parece que a chance não é das maiores, né?
Realmente, eu acho que o Flamengo tá conduzindo bem essa situação aí. Eu achei interessante isso que ele falou no final aí sobre a questão da justiça do trabalho e etc. Eu não acho que o Pablo foi ou será mandado embora por justa causa pelo fato de ele ser funcionário do Sampaoli. Mas para de repente uma questão da justiça do trabalho dar ganho de causa e liberar o Pedro do contrato, isso aí realmente o que ele falou é fato. Tá com a camisa do Flamengo, trabalhando dentro do Flamengo, é funcionário do Flamengo que agrediu outro funcionário do Flamengo. Então, se ele apelar aí pra alguma coisa para querer sair desse vínculo empregatício com o Flamengo por causa dessa agressão, ele foi agredido por um funcionário do Flamengo. Mas o Pablo Fernandes será mandado embora pelo Sampaoli, provavelmente, eu acho que não por justa causa, que o vínculo deles é diferente e é do Sampaoli com o cara, não é do Flamengo com o cara. Bom, bote aí nos comentários o que você achou desse Pedro no dentista aí, se você acredita, se você duvida, se a justificativa é plausível pra você. Comente aí, quero saber o que você pensa. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, dá uma olhada. Sempre importante, se você conseguir aí ver algum vídeo aqui que te interessa, clique e assiste, porque maratonar os vídeos ajuda. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e